Olá, amores, olá, amoras, tudo bom, queridas, tudo bom, queridos, tudo bom, mortais? No vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre Hegel e tentar estabelecer algumas relações entre Hegel e Karl Marx, né? Dou logo um spoiler, né? Por que Hegel e Karl Marx? Porque Marx afirma que colocou a filosofia de Hegel de ponta cabeça. Bom, que filosofia é essa que Hegel colocou, que Marx colocou de ponta cabeça? Eu tenho que começar pedindo a vocês que me desculpem, a voz está um pouquinho estereofônica, radiofônica, eu estou um pouco resfriado, mas eu tenho recebido alguns pedidos de fazer este vídeo, então vai do jeito que a gente está conseguindo fazer hoje, ok, gente? Mas tentem abstrair, como diria o próprio Hegel, tentem abstrair a minha voz, que não é a mesma, e se fixar nas ideias que a gente vai apresentar aqui. Para entender o pensamento de Hegel, é primeiro necessário entender o que significa a tríade dialética apresentada por ele. Essa tríade dialética, composta por tese, antítese e síntese, remete a uma ideia muito anterior que está lá em Heráclito, nos séculos V antes de Cristo. Quando Heráclito disse que tudo muda e que nada permanece, quando Heráclito disse que o que é não é, já ali estava uma semente para o pensamento dialético na filosofia ocidental. Na filosofia oriental, nós conhecemos também a dualidade do yin e do yang, por exemplo, né? Então, essa percepção de um mundo dual, que depois vai aparecer em Platão, que antes de Platão vai aparecer em Sócrates, quando Sócrates estabelece a sua maiêutica, né? Veja só, o que é a maiêutica? Um exercício de reflexão que se faz a partir da contradição, né? Da oposição de ideias, né? Aquele famoso parto das ideias de Sócrates. Em Platão, isso vai aparecer com a percepção de que o mundo é uma realidade fenomênica, imperfeita, transitória, mas esta realidade fenomênica, imperfeita, transitória, é, na verdade, uma cópia de um outro mundo, que é uma ideia. Esse mundo que o próprio Platão chama de mundo das ideias, perfeito, único, onde estão todas as formas perfeitas, das quais tudo que nós temos aqui são meras cópias. Então veja que a ideia de uma contradição, de uma oposição, já vem se arrastando na filosofia desde o seu surgimento lá por volta dos séculos VI e V antes de Cristo. Quando Hegel se apropria deste conceito, Hegel não está apenas propondo um método. Hegel está dizendo, olha, o mundo é assim, o mundo funciona assim, a história funciona assim, por contradições dialéticas.
Então, o que é a tese para Hegel? Tese para Hegel é tudo aquilo que está posto. E o que é a antítese? É tudo aquilo que eu posso opor ao que está posto, ou tudo aquilo que se opõe ao que está posto. Vamos lá? Nessa nossa aula, eu estou diante de uma câmera. Eu não sou a câmera não é eu. E, no entanto, dessa oposição entre a câmera e eu, surge o vídeo. Então, o vídeo só é possível porque existe uma câmera que não sou eu e existe o eu que não sou a câmera. É desse encontro que aparece o vídeo. O vídeo, portanto, é a síntese dessa negação entre mim e a câmera. Hegel propõe que tudo está acontecendo assim, na vida, no universo, na história. E a partir desta percepção, Hegel, que está tentando entender a história humana. E por que Hegel quer entender a história humana? Gente, Hegel está no século XIX. Ele é um herdeiro das tradições iluministas do século XVIII. E ele está vendo que as promessas do iluminismo não estão exatamente se realizando. Há um pessimismo no século XIX, porque as promessas de égalité, fraternité, liberté não estão se cumprindo. Então Hegel tenta se debruçar sobre a história do mundo para tentar explicar o que é que está acontecendo. E ele vai, nessa tentativa, veja só, de racionalizar este fenômeno, ou seja, de entender o fenômeno histórico, que parece estar caótico. Hegel acaba descobrindo uma linha muito lógica do ponto de vista dele. E essa linha lógica, diz Hegel, me permite, como numa equação, chegar aos primeiros elementos e, a partir daí, deduzir o futuro, a conclusão de todo este fenômeno. Imagine que você está com um problema de matemática e você está meio que olhando para aquele problema e dizendo, meu Deus, qual é a resposta disso? Mas você vai, aos poucos, identificando as incógnitas, resolvendo as operações e, passo a passo, você vai construindo, de repente você chega ao final, à resposta, que não estava tão óbvia no primeiro momento em que você se colocou diante do problema. É isso que Hegel está tentando fazer com a história. Ele quer entender. E, para entender, ele vai usar o método. Esse método dialético que, repito, é um método, mas não é um mero método, é um método que traduz para Hegel a própria estrutura da realidade. A realidade é dialética. Então eu vou usar o método dialético para entender a realidade. É mais ou menos como você usar todas as suas ferramentas de matemática para resolver um problema de matemática. Não adianta você usar as ferramentas da língua portuguesa, da gramática, para resolver um problema de matemática. Embora alguns problemas de matemática sejam e tenham sua origem na linguagem, mas isso aí é outra discussão. Vamos lá. Qual é a percepção que Hegel tem? A percepção que ele tem é de que nós estamos diante de um mundo que começou, olha o que ele vai dizer, né? Tem que ter uma primeira tese, já que tudo é tese, antítese e síntese. Qual é a primeira tese, diz Hegel? E aí ele está atribuindo.
A primeira tese deve ter sido algo tão sutil, tão sutil, tão sutil, que eu vou chamar apenas de ideia. Então, no princípio, é a ideia. O que é a ideia? A ideia não é a minha ideia, a sua ideia. É um não sei quê, universalmente abstrato, tão abstrato, tão etéreo, tão imaterial, que, sendo assim imaterial, exige, por uma necessidade dialética, algo material. Então, nós temos o primeiro par, tese, antítese. Ideia, matéria. A ideia, quando encontra a matéria, dá origem ao mundo. Platão fez alguma coisa parecida. Platão disse que um demiurgo, contemplando o mundo das ideias e vendo a matéria sem forma, resolveu fazer na matéria cópias do que ele contemplava no mundo das ideias. E assim, veja só, a matéria foi sendo informada, foi sendo transformada, porque o mundo das ideias era o mundo das formas. Então a matéria foi transformada. E as formas começaram agora a aparecer concretamente na matéria. Hegel está retomando Platão. Ele está dizendo que a ideia exige a matéria e do encontro da matéria com a ideia surge o mundo. O mundo. Esse processo, porém, é dialético. E, assim como toda tese exige uma antítese e o encontro das duas exige uma síntese, a síntese não deixa de ser uma nova tese. Acompanhe o raciocínio. Tese, afirmação, porque é a primeira. Antítese, negação da primeira. Síntese, negação da primeira e da segunda. Ou seja, negação da negação. Negação da negação é afirmação. Sendo afirmação, é tese. Sendo tese, exige uma antítese. E aí você entra numa espiral de tese, antítese, síntese, tese, antítese, síntese, tese, antítese, síntese, que vai sempre evoluindo. E aí Hegel está sendo um homem do século XIX, acreditando na evolução. É neste esquema que Hegel vai pensar toda a história do mundo. Ora, se é assim, então tudo que está acontecendo no mundo nada mais é senão o processo da trajetória natural, racional, dessa realização da ideia no mundo, que vai culminar com o aparecimento do homem. O homem, este animal que não passa de uma realidade material, mas que possui em si algo de espiritual, algo de abstrato, esta consciência de si, que é também consciência do mundo. Vejam, gente, que até onde nós alcançamos, o ser humano, e aí eu estou concordando com Hegel, é o único animal que sabe de si e sabe do mundo. É o único animal que contempla, que para ver o universo e diz, meu Deus. Ora, segundo Hegel, quando eu digo, meu Deus, o que está acontecendo é que a ideia, aquela ideia inicial, agora encarnada na matéria, chegou a um ponto tal de evolução
que é capaz ela mesma de perceber como tudo nela é interessante. Então, Hegel fala que nós temos uma consciência em si e para si. Ou seja, eu tenho consciência de mim e eu tenho uma consciência para, que é uma consciência do mundo. Essa consciência de mim e do mundo vai criar novas contradições dialéticas. Então, os homens, quando aparecem nessa história, já aparecem em relações dialéticas. Primeiro, pelas contradições entre os indivíduos. Essas contradições entre os indivíduos vão ser equacionadas na família. Vamos lá? Martinha e eu. Martinha é tese. Eu sou antítese. Por quê? Porque eu sou tudo que Martinha não é. Mas no encontro de Martinha e Adonis, surgiram Lila, Juca, Lipe, nossos 3 filhos. Nós formamos um núcleo. Esse núcleo é uma síntese daquela contradição inicial entre Martinha e eu. Então, Hegel vai dizer que todas as famílias são, na verdade, soluções das contradições, são sínteses. Só que as famílias, num determinado clã, também são contradições, porque a minha família não é a família do meu vizinho, não é a família do meu cunhado, não é a família da minha cunhada, não é a família da minha irmã. Cada família é uma família. Essas famílias, em síntese, formam os clãs. Os clãs formam os bairros formam as cidades formam os estados. E aí Hegel vai dizer, à medida em que a complexificação aumenta, são necessárias algumas providências que o espírito agora em nossa mente, a nossa consciência de si e do outro, vai gerar sob forma de leis. E essas leis, que na verdade são leis do espírito, acabam orientando essas sínteses das contradições. Qual vai ser a máxima síntese para Hegel? O estado absoluto. O que seria o estado absoluto? Seria esse ponto em que, afinal, não há mais nenhuma contradição a se realizar, porque todos os humanos já chegaram à conclusão de que existe uma possibilidade de conviver. E aí Hegel é bastante romântico. Hegel vai dizer que nesse estado absoluto, a ideia inicial se realiza plenamente, agora no espírito, e esse espírito que se manifesta em toda a sua totalidade, que é a totalidade da ideia, entende a filosofia, entende a ciência, entende o direito. Então, a filosofia, a ciência e o direito terão chegado a um ponto tal de autoconsciência e de consciência do mundo que não exigirá mais nenhuma nenhum dos recursos que hoje nós conhecemos e que não são bons, como, por exemplo, a polícia. Não haverá necessidade de uma polícia. Por quê? Porque todo mundo vai saber o que é que deve ser feito. E a ciência? A ciência terá chegado ao seu grau máximo de compreensão da realidade, porque é a própria ideia se conhecendo a si mesma no espírito. Nessa investigação de Hegel, ele deixa bem claro algumas coisas que precisam ser pontuadas. Primeira, sendo que tudo é
percurso da ideia em direção ao espírito até chegar ao estado absoluto, então nada que é real é irracional. Dizendo de outra forma, tudo que é real é racional, tudo que é racional é real. Ou seja, a história sempre está certa. Tudo o que aconteceu, aconteceu porque tinha que acontecer, fazia parte do processo e está nos conduzindo para o melhor das possibilidades do mundo. Outra coisa, sendo assim, não devemos criticar o que nós chamamos de erros do passado a partir de nossos valores. Por quê? Porque os valores que nós temos só puderam ser construídos por causa da história que nós vivemos. Então ele pede uma paciência histórica para nós. Olha que coisa interessante. Mas é perigoso, porque se for assim, eu posso me acomodar. Karl Marx acusa Hegel desta possível acomodação. E Karl Marx o que é que vai fazer então? Pega essa teoria de Hegel, que ele acha muito interessante, e diz, espera aí, vamos admitir que o mundo realmente é dialético, que a história é dialética. Mas será que o começo de tudo foi a ideia? E aí Karl Marx, de modo materialista, vai dizer não. A primeira tese é a matéria. E a matéria, num processo de contradição interna, vai acabar gerando isso que nós chamamos homem. E na relação do homem com a matéria vai surgir isso que nós chamamos trabalho. E o trabalho é algo que exige a presença da coletividade. E a coletividade é baseada, é permeada, é construída a partir de contradições. E aí Marx vai dizer, esta é a contradição que me interessa. A contradição entre os que detêm os meios de produção no trabalho e os que só detêm a mão de obra. Proprietários, patrões e não proprietários, operários. Com esta dupla, Marx vai dizer, gente, a história do mundo é a história da luta de classes. É claro que ele não está falando que em todo lugar existe luta de classes, mas ele está dizendo, olha, é isso que move a história. Esta contradição em que a classe oprimida vai tentar ganhar seu espaço e, criando revoluções, vai produzindo outros modos de produção. E ele vai falar do escravismo medieval, ou do escravismo das sociedades antigas, vai falar do feudalismo medieval, e vai dizer que a nova síntese é o capitalismo. E nessa nova síntese do capitalismo que nós temos o proprietário capitalista dos meios de produção e o operário capitalista. Nesse momento, Marx, de novo, se mostrando discípulo de Hegel, vai dizer, mas a sociedade aponta para um futuro melhor. Olha o otimismo, né, de Marx, que, contrariando a ideia hegeliana de que tudo tem que ser aceito como é, ao dizer que nós devemos sim promover a revolução, nós operários, está dizendo que esta revolução aponta para o mesmo lugar em que Hegel dizia que naturalmente a história nos levaria. E aí Marx diz, com a revolução, o capitalismo vai cair e vai ser substituído por um socialismo, que seria um Estado totalitário, necessariamente totalitário porque revolucionário, porque é preciso acabar com o ideal capitalista, né, com as ideias, as falsas ideias do capitalismo, e ao acabarem as falsas ideias do capitalismo,
nós teríamos então uma sociedade comunista em que todos viverão harmonicamente e os bens serão igualmente distribuídos e não haverá mais um Estado e nós teremos chegado a esse mesmo estado absoluto de Hegel. Observem que os dois estão no fundo, repetindo uma ideia antiga da qual os dois são herdeiros, que é o fim dos tempos do judaísmo, do qual os dois são, em algum nível, descendentes. Obrigado, galera. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima. Beijo.